Eu sou vice-presidente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cidelis, eu sou vice-presidente da Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. É um prazer estar falando com todos vocês aqui hoje. Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Por quê? Porque a vida, ela não é só alegria. Vez ou outra, cada um de nós pode passar por dificuldades com depressão. Por quê? Porque a gente, em algum momento, pode ocorrer uma situação pela qual a gente pode passar por depressão por luto. E são vários os tipos de luto que podem nos levar à depressão. E é a respeito disso que a nossa moderadora, psicanalista Ivanilda, vai falar hoje. E aí eu vou convidar a psicanalista Ivanilda a se apresentar e também a apresentar as pessoas que vão participar na mesa redonda. Obrigada, Cidelis. Boa noite a todos. É um prazer recebê-los para essa mesa redonda sobre depressão e luto na visão psicanalítica. E o nosso objetivo é discutir, à luz da psicanálise, como que se manifesta as suas diferenças, semelhanças e as implicações clínicas. E para isso contamos com a presença de alguns psicanalistas aqui, com as suas vivências e experiências clínicas. Eu vou iniciar pela Rosângela, vou passar a minha apresentação, porque a Cidelis já me apresentou aí, né, sou psicanalista clínica, e eu vou iniciar com a Rosângela. Rosângela, seja bem-vinda, pode ficar à vontade. Obrigada, Fanilda, boa noite a todos, é um prazer fazer parte dessa mesa redonda. Eu também sou psicanalítica clínica, e é um prazer fazer parte dessa mesa redonda e aprender com todas vocês mais um tema interessante e importante no nosso dia a dia, né? Obrigada, Fanilda. Por nada, obrigada a você. Matheus? Oi, boa noite a todos. Meu nome é Matheus Tretia, sou psicanalista clínico também. Vai ser um prazer dividir as nossas experiências e os nossos conhecimentos aqui que a gente tem obtido com o decorrer do nosso curso também, né? E com certeza a gente vai ter uma reunião bem produtiva e repleta de ideias trocadas aqui. Com certeza. Obrigada, Matheus. Vivian? Olá, boa noite. Um prazer, uma grande satisfação estar aqui com vocês, né, nessa mesa redonda, tratando de um assunto tão pertinente, né, que a gente recebe todos os dias na nossa clínica, né? E nada melhor que estar aqui neste lugar junto com o psicanalista, com pessoas, né, curiosos, com pessoas que querem aprender mais da psicanálise, e é com muita gratificação, muito grata a tudo, que estamos aqui juntos, vamos aprender juntos e continuaremos juntos nessa jornada da psicanálise. Eu também sou psicanalista clínica, já atendo há um tempinho, e o que eu puder passar de experiência, pode contar comigo e aprender também com vocês também. Obrigada, Vivian. Cidelis? Então, eu sou psicanalista clínica também, pessoal, sou coach em desenvolvimento social e estou aqui também aprendendo. Por quê? Porque a gente nasce e morre aprendendo, ou seja, cada um de vocês, com as suas perguntas, vão enriquecer essa mesa redonda. Então, a gente deixa assim aberto toda vez que trocar o módulo para vocês fazerem perguntas. Muito obrigada, Cidelis. Vamos dar início. Eu vou passar uma introdução para vocês a respeito do nosso tema, né? Vou iniciar um assunto aqui para a gente começar o nosso debate, né? A psicanálise, ela vai abordar o tratamento da depressão e do luto com base numa escuta profunda da subjetividade de cada paciente. Então, ela vai buscar compreender os significados que estão inconscientes e
envolvidos na vivência de cada um, né, em suas vivências. E ambos, eles podem se manifestar, tanto o luto quanto a depressão, com sintomas semelhantes, que é o que a gente vai falar aqui no decorrer de cada pergunta aos nossos convidados. E a psicanálise, ela vai distinguir conceitualmente, né, e tratar cada um de forma singular. E eu gostaria de falar para vocês, quero falar, né, a respeito das 5 fases do luto, que são identificadas pela psiquiatra Elizabeth Ross, que é a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. É importante notar que nem todas as pessoas, elas vão vivenciar todas essas fases nessa ordem, né, em que elas podem se manifestar, pode variar, né, essas fases, elas não ocorrem nessa ordem fixa, então elas podem ser revisitadas em momentos diferentes, né, no processo do luto. E cada pessoa, ela vai vivenciar o luto de maneira única. Embora essas fases, elas não são amplamente reconhecidas na psicanálise, mas porque a psicanálise, ela tem uma visão diferente sobre o luto, né, e sobre a depressão. Porque a psicanálise, ela vai ver o luto como um processo individual, complexo, que é influenciado pelas experiências passadas, né, em relação da pessoa com um objeto perdido, ou o objeto perdido, né? E o importante é que a pessoa, ela entenda que sentir isso não é fraqueza, e que buscar apoio, seja de amigos, familiares ou profissionais, é um passo de coragem, né? Acima de tudo, tanto no luto quanto na depressão, precisam ser acolhidos com empatia, com paciência e com amor. E eu vou iniciar com a primeira pergunta para a Rosângela. Como a psicanálise compreende o luto? Então, Ivanilda, segundo a psicanálise, né, o luto é um processo psíquico natural que acontece quando perdemos alguém ou algo com o qual temos um laço afetivo importante. Pode ser uma pessoa, uma relação, uma função social, ou até mesmo um ideal de vida. O processo desse luto envolve um trabalho psíquico de desligamento da libido investida nesse objeto, permitindo que o indivíduo gradualmente possa reinvestir em outros aspectos da vida. O luto é considerado um processo saudável, embora doloroso, e seu desfecho é a aceitação da perda e retomada do interesse pelo mundo externo. Muito obrigada. Próxima pergunta para o Matheus. Matheus, quais são as diferenças entre o luto, a depressão e melancolia na perspectiva psicanalítica? Bom, o luto é um estado de sofrimento geralmente proveniente de alguma perda. Seja ela um ente querido, uma perda física, até mesmo uma perda de algum objeto com alguma representatividade sentimental, tá? Já a depressão pode ter gatilhos emocionais ou hormonais. Frequentemente se alinha com a melancolia em uma dinâmica de agressão voltada para o self e perda de autoestima. Muitas vezes decorrente de conflitos internos e perdas não elaboradas. Contudo, se analisado com o olhar psicanalítico, enverga para questões emocionais, denominado por Freud como estado melancólico ou ego melancólico, tá? O estado melancólico é um terreno fértil de pensamentos que levam à proliferação e intensificação dessa guerra interna que é a depressão, tá? O que é mais marcante na melancolia é a extraordinária diminuição do amor próprio do indivíduo, um empobrecimento em larga escala do seu eu. No melancólico, a sombra do objeto cai sobre o ego, tá? Isso significa que em vez de a libido ser retirada do objeto perdido, ela é retirada e regredida do próprio ego. Há alguma reação patológica também. É uma perda que pode ser inconsciente ou de natureza abstrata. O ego fica empobrecido e é atacado por críticas e hostilidades que seriam dirigidas ao objeto perdido.
acarretando uma diminuição drástica, tá, do amor próprio e intensa culpa. Então, a gente precisa ter bem claro que depressão, ela é um estado ali que pode ser hormonal, já um estado melancólico, que é muito falado por Freud, pode ser um estado que a pessoa vive ele durante anos e anos e anos e anos, e pode até mesmo precisar de a utilização de medicação para estar aliviando esse estado melancólico. Obrigada, Matheus. E a próxima pergunta é para a Vivian. Vivian, como que a psicanálise ela aborda o tratamento da depressão e o luto? Bom, pessoal, dentro da psicanálise, né, ela busca ali compreender todas as raízes emocionais da depressão, né, investigando ali as experiências passadas, os conflitos do inconsciente, traumas, dinâmicas, recalques, crenças, né, que possibilitam ainda mais aumentar esse quadro depressivo. O tratamento, ele envolve, dentro do setting analítico, ali, através dessa escuta, ele envolve os mecanismos de defesa, a repressão, a negação, e ali dentro desse set cria-se ali aquele espaço seguro entre o paciente e o psicanalista, que possa expressar, para que esse paciente possa expressar e elaborar seus sentimentos, promovendo um autoconhecimento e uma ressignificação dessas experiências dolorosas a qual ele vem passando por esse estado. Muito obrigada, Vivian. A próxima pergunta para a Cidelis. Cidelis, o luto, ele pode evoluir para um quadro depressivo? E em que situações isso ocorre? Então, Ivanilda, o luto ele pode evoluir para um quadro depressivo quando, em alguns momentos da vida, a pessoa ela passa por alguma situação onde há uma sobrecarga emocional muito grande. Então, essa pessoa, ela pode, talvez, ter perdido um emprego, ela pode ter perdido um vínculo afetivo importante para ela, pode ter se quebrado ali um vínculo afetivo, ela pode também ter tido alguma dificuldade de saúde, onde ela perdeu ali um pouco aquela saúde dela e está tendo uma certa dificuldade em recuperar. Pode também ser um caso de luto por morte, e em alguns outros casos também, quando a pessoa não consegue ocupar o espaço na própria vida, e ela vai permitindo que outras pessoas vão ali adentrando, como se diz, o seu quadrado, o seu espaço, ela pode também começar a perder a si próprio, e dessa forma haver uma sobrecarga emocional, onde ela vai perder o sentido existencial. Então, dessa forma, ela vai chegar ao Thanatos, que o Freud falou, que é o desejo de morte. Então, de certa forma, a pessoa vai entrando em depressão porque ela não está dando conta de lidar com a dor. E também pode ser por desequilíbrios neuroquímicos. Então, através do tratamento psicanalítico, de uma escuta ativa, a pessoa ela pode realmente começar a desenvolver ali um carinho por ela mesma, ela pode começar a observar que ela não é culpada da morte da outra pessoa, do final de um relacionamento, porque sempre quando há um fim de um relacionamento envolve os dois. Então é isso, a gente vai vendo vagarosamente, gente. Agora a Alânia, ela quer falar. Obrigada, professora, me diz uma coisa, pode Pra- haver esse luto, essa depressão através de uma frustração? Por exemplo, uma criança de 9 para 10 anos que perdeu a mãe não faz muito tempo, mas horas antes de ele ir dormir e descansar, a mãe falou que estava sentindo dor no coração. Como ela já tinha problema coronário,
ele deixou passar, ele achou que pudesse ser uma coisa controlável. E a mãe morreu no colo da irmã durante o sono. E daí ele se culpa por isso. Isso pode gerar uma depressão, porque eu vejo ele muito tristonho na escola, ele não consegue demonstrar vitalidade. Eu acho que ele pode estar desenvolvendo uma depressão por causa disso. O fracasso pessoal de não poder corresponder e não salvar pode gerar depressão? Pode, Lânia, porque até mesmo um bebezinho, quando ele, por exemplo, ali primitivamente, um bebezinho, se ele não for cuidado e receber o afeto e o cuidado necessário, até mesmo um bebezinho pode desenvolver. Então, uma criança que perdeu a mãe, ela achar que o coração está doendo, ela se sentir triste, é normal, assim. E o luto, na verdade, ele precisa ser vivenciado. Tem que respeitar esse período de dor. Às vezes nem é bom falar, não sofre, não chora, mas ao invés disso, dar um colo, fala comigo, pode falar, eu quero te ouvir, e deixar, colocar as palavrinhas, e se a criança se sentir culpada, falar, não, você não é culpado, isso aí é uma situação que ocorre com muitas pessoas, então, é a cura pela fala. Com certeza, né, Cidelis, porque o que a gente pode pensar a respeito disso? A depressão, ela se desencadeia através disso, né, através desses estresses traumáticos, né, essa sensação, né, de que, assim, a criança, ela poderia ter sido capaz de salvar a mãe, ou esse sentimento de culpa, de autodepreciação, e isso são os principais sintomas, né, que a pessoa depressiva, ela tem, né, ela todo o tempo se culpa, se autodeprecia, se questiona, os pensamentos negativos, né, muitas sensações, né, que pode levar a um sentimento de inutilidade, e para uma criança não seria diferente, ainda mais um processo da perda da mãe, né, em que essa criança fica e a mãe falece, né, e a questão de elaborar, vem o luto, né, e depois pode crescer uma criança, né, ali, ser melancólica, ou ter a depressão, né. A gente tem mais 2 minutinhos nessa rodada impacto, né? Perguntas e respostas. Quer completar, Vivian? Fora o impacto, né? O que é um trauma? É um impacto. Essa criança, ela recebeu esse impacto, né? E, na verdade, quando a gente pensa no luto, nesse ser físico que não vai mais existir aqui nesse momento presente, na verdade, a gente nós que não vamos mais existir na vida dessa pessoa, né? Então, assim, o que eu vou fazer agora sem esse outro? Esse outro que, de uma certa forma, foi que me gerou, e esse outro que não vai estar mais comigo. E aí também desenvolve toda a questão da ansiedade, como vai ser esse futuro? E principalmente para uma criança, esse impacto é muito maior, porque ele pequeno, ele vai pensar, nossa, mas essa mãe que me colocou no mundo, que há algum tempo era eu e ela, só nós dois, né, ali na formação, e esse outro não existe mais na minha vida, entendeu? Porque quando morre alguém, não é que o outro morreu para a gente, é a gente que não vai mais existir na vida do outro, entendeu? Então, como eu vou lidar... No caso dele, tem mais 2 irmãs, mas só que as 2 irmãs são mais velhas e uma tem deficiência intelectual. E a mãe é que estava sempre presente nas escolas, nos eventos, e do nada ele achou que ele poderia salvar a mãe se ele tivesse escutado a mãe quando ela falou que estava sentindo dor, né? E aí, isso foi devido ao Covid. Né? E daí a irmã mais velha, que tem deficiência intelectual, foi quando foi dormir com a mãe, que a mãe morreu no colo dela. Então, eu trabalho com ela indiretamente, porque ela já foi minha aluna, né, para ver como é que tá o emocional dela, só que ele também é aluno da escola, ele é outra irmã, e eu não vejo ele ter nenhum gatilho de superação, sabe, e isso me preocupa, porque tudo que acontece de ruim na escola, ele se autoculpa, ele acha que é por culpa dele agora, ele suga que nem uma esponja, sabe, é terrível, assim. É porque, na verdade, a nossa inconsciência, ela é atemporal, né, ela percebe-se que, pronto, eu agora sou culpado de que não estava naquele momento para ajudar minha mãe, e ele leva isso para a vida toda, leva isso para a vida de todos os acontecimentos dele. O luto,
essa mãe que não está mais aqui, ele leva também para outras situações, as situações de uma prova, as situações de uma discordância com um amigo, a discussão com alguma tarefa que vai fazer. Então, sempre ele vai, né, trazer esse contexto da culpa em todos os movimentos que ele fizer na vida. Tem que, né, trabalhando toda essa elaboração de entendimento desse luto, né, a gente fala muito isso, né, de entender esse luto, é justamente dentro da sessão do setting analítico que vai criando toda essa elaboração para esse entendimento desse luto. Vamos abrir o próximo bloco. A pergunta vai para a Rosângela. Rosângela, quais são os desafios clínicos ao diferenciar o luto normal do luto patológico ou depressão? Então, o luto normal é uma resposta natural à perda, né? A pessoa sente tristeza, chora, sente saudade, às vezes se isola um pouco, e tudo isso faz parte do processo de adaptação. Mesmo com dor, ela ainda consegue reconhecer que perdeu alguém externo. Ela sofre, mas não perde o senso de si mesma. O problema é quando o luto não segue seu curso e começa a apresentar características mais graves, né? Aí a gente pode estar diante de um luto patológico ou de uma depressão. Qual que é a diferença, né? No luto patológico, a pessoa fica presa no sofrimento, não consegue retomar a vida, e os sintomas duram muito mais do que o esperado. Pode haver culpa excessiva, né, autoacusação, ideias de morte, e o mundo perde completamente o sentido. Já na depressão, o sentimento de perda é mais interno, a autoestima fica mais abalada, né, há uma sensação de vazio generalizado e às vezes nem se sabe exatamente o que foi perdido. E o grande desafio clínico é que muitas vezes os sintomas se parecem, por isso que o profissional precisa escutar com cuidado, né? Qual que é o objeto da perda, né? A capacidade de desejo ou tudo virou apatia? Isso ajuda a perceber se a pessoa está em luto ou se mergulhou em algo mais profundo, como a depressão. E a escuta clínica atenta, né, ela compreende a história subjetiva do paciente e isso é essencial para diferenciar esses quadros e propor uma intervenção adequada. Isso mesmo, obrigada. Pode falar, Matheus. Só fazer um adendo, então, a gente pode, então, de acordo com essa resposta da Rosângela, a gente pode dizer, então, que o estado melancólico, ele seria uma instância mais baixa do que a depressão ainda, então? O que vocês acham? É que, na verdade, a melancolia, ela, foi isso que você perguntou, né? No caso, a melancolia, ela vai ser quando o sujeito, ele não sabe qual objeto que perdeu, ele não tem essa identificação. Já o luto, ele vai ter essa identificação, ele sabe o que perdeu, o que não terá mais, e passa por esse processo, né, as fases do luto, que eu inicialmente falei, e aí ele consegue elaborar, ressignificar, voltar a ter um novo sentido para a vida, ou sublimar em algo que antes ele não tinha, né, interesse, motivação, ele passa, é como se saísse do preto e branco para o colorido, voltar a ver a vida, né, colorida. Já o melancólico, ele tem esse constante estado, né, como você disse, até às vezes precisando do uso de uma medicação para que possa ser equilibrado isso, passa a ser algo patológico, né, fisiológico, e ele não consegue ter essa elaboração, ele não identifica, né, o objeto que ele perdeu. Não sei se respondi, eu entendi. Respondeu. Não, é isso mesmo, essa é mais ou menos aí mesmo, né, porque a gente entende que quando ele está num estado patológico, de fato é algo que é químico, né, quando ele está nessa instância patológica, né. O luto seria uma entrada, né? Ele está dentro da psiconeurose narcísica, né? Ele está dentro dessa estrutura, né? O melancólico, diferente da depressão e do luto. É porque os sintomas, né? Quando acho que foi a Rosângela que respondeu, são muito parecidos. Então, dentro ali do nosso, da clínica, do tratamento,
pode até pensar, né? Ah, é a mesma coisa, mas não é. Para cada pessoa vai ter uma diferença, apesar de pensar que é a mesma, né? É a mesma depressão para um, para outro, não é. Não. O luto também não, e às vezes os dois podem caminhar junto. O estado depressivo, ele oscila, né? Você entra e sai dele, e por isso que a gente fala, né, que a pessoa não tem depressão, ela está em depressão, né? Ela entra e sai, é diferente do estado melancólico, né? Pelo que a gente está Ele não discutindo sai. aqui, né? Exatamente. Bom, vamos para a próxima pergunta, para o Matheus. Quais são os principais mecanismos de defesa que as pessoas utilizam para lidar com a depressão? A psicanálise, ela identifica diversos mecanismos de defesa em um sujeito. Na maioria das vezes, inconscientemente ocasionados por fatos que levaram a um quadro melancólico, tá? Que é aquele quando o ego absorve o sofrimento pelo objeto perdido, se tornando altamente crítico e consumido por sentimentos negativos que seriam dirigidos ao objeto, tá? Mas agora direcionados ao próprio eu. É por isso que a pessoa se sente tão culpada, sem valor, como se estivesse criticando a si mesma no lugar do que perdeu. Sendo assim, existem alguns mecanismos de defesa, como repressão, recalque, negação, projeção, sublimação, que a gente estava falando aqui agora, isolamento, regressão, entre outros. Tem alguns comuns que acontecem mais vezes, né, que seriam a volta contra o eu, essa energia agressiva e redirecionada e descarregada no próprio ego. A pessoa se culpa, se pune, se deprecia intensamente em vez de direcionar a energia para o objeto ou para a situação que causou frustração, que se a gente for colocar em comparação é mais ou menos o que a Vânia, né, estava falando agora do menininho, né? A repressão, que é a dor da perda, os conflitos inconscientes e os sentimentos de raiva ou culpa são mantidos fora da consciência. Tá? Isso exige muita energia do ego e contribui para a sensação de peso, cansaço, vazio que a pessoa deprimida sente, pois o material reprimido continua a exercer pressão. É aquela pessoa que fica o tempo todo, parece que não tem energia, que sempre está no estado melancólico, né? Sempre está devagar, não tem ânimo para nada, não tem ânimo para comer, para levantar da cama, para viver, né? Temos também a regressão, que pode haver um retorno a estado de maior dependência, no caso oralidade, desamparo e busca por gratificação imediata ou frustração dela, similar à infância. Isso reflete a incapacidade do ego adulto de lidar com a intensidade do sofrimento, tá? Buscando um refúgio em modos mais arcaicos de funcionamento, entre outros gatilhos, né? É isso mesmo, Matheus. E a gente pode ter um exemplo na clínica quanto a uma pessoa que ela pode vir até você para um atendimento e demonstrar, sabe, aquela alegria excessiva, estar feliz, mas na verdade é para mascarar uma tristeza, né, profunda. Então, tudo isso que você falou está dentro daquela tentativa do ego de se proteger diante desse sofrimento, né? E aí, se acontece de uma forma excessiva, muito rígida, o que vai acontecer? Pode impedir, né, ali durante o atendimento terapêutico, a análise, impedir que a pessoa ela consiga elaborar de forma saudável, né, essas emoções, e pode até agravar o quadro depressivo da pessoa. Eu não lembro se eu li ou vi um vídeo, era um psicólogo, na verdade, estava falando de uma instância que ele chamava de desespero do coringa, que é aquela pessoa que aparentemente está sempre sorridente, sempre fazendo estripulias e tal, mas na verdade ela está mascarando um estado depressivo dela. É o riso depressivo, é o riso desespero que a gente diz. Alegria demais é desespero, às vezes. Muitos vídeos, né, tem na internet, a gente vê às vezes pessoas que
estava no aniversário feliz, sorrindo, no outro dia se suicidam, acontece algo, poxa, mas estava feliz, sorrindo, né? E aí, quando você vê, na verdade, essa tristeza, né? Aquele olhar sem brilho ali, a dor da alma, né? Assim, dizem que a depressão é como se fosse a dor da alma, né? A pessoa, ela se desidentifica de si mesmo, né? Quem sou eu, né? O que eu quero? E aí perde esse desejo, né? Nós somos movidos a desejo, né? Eu conversava com a Vivian, né, ontem, e durante o nosso treinamento, e o que ela falou? É o combustível do carro, né? Nosso desejo, não é isso, Vivian? Então, o que acontece? Se a gente não tem o desejo, é como um carro sem gasolina. Não vai fluir, né? A próxima pergunta é para a própria Vivian. Como a cultura contemporânea influencia a vivência do luto e o aumento dos quadros depressivos? Essa cultura atual, né, que valoriza muito esse desempenho, essa produtividade, essa felicidade constante, esse consumo exagerado, né? A gente costuma falar que até a geração fast food, que é as coisas muito rápido, né? Ali dificulta ainda mais essa elaboração desse luto dentro desse setting analítico, né? Porque a perda, muitas das vezes, ela é vista dentro da medicalização, ou ela é silenciada por medo, por vergonha, por discriminação, né? Nossa, às vezes as pessoas olham assim, uma pessoa que está depressiva, principalmente as pessoas que têm uma condição social boa e já olha assim, nossa, mas ele tem tudo e ele está depressivo, como assim, né? Então vem toda essa questão da discriminação e o luto é visto como aqui nessa sociedade como que ele tem que ser superado muito rápido, né? Tem que ser superado de maneira muito veloz. E aí isso acaba atrapalhando, por quê? Porque não traz junto esse espaço simbólico onde ele vai elaborar essa dor, onde ele vai tentar entender esses sentimentos, tentar entender todo esse contexto em volta dele, então acaba atrapalhando. E uma das coisas que mais também eu vejo, assim, que atrapalha bastante, as questões das redes sociais, né? Essa lógica desse consumo exagerado, esse cenário todo, ele favorece justamente a idealização e a negação desse objeto de perda, contribuindo ainda mais para que esse quadro ele só aumente, né? Porque aí a pessoa está depressiva, aí vai para as redes sociais, aí olha aquele povo todo feliz, todo não sei o quê, e fala assim, nossa, mas por que será que eu não consigo atingir essa felicidade, né? Não sabendo que cada um atinge a felicidade da maneira subjetiva e de acordo com as suas lentes, né? Então, assim, a cultura, de uma certa forma, a qual a gente está enquadrada hoje, ela tende a dificultar ainda mais dentro do set analítico a elaboração desse luto lá dentro. E cada vez mais, né, Vivian, as pessoas, elas têm tentado se medicalizar para silenciar essa dor. Como que se o medicamento fosse a resposta para aquele sofrimento, né, o não sentir. Como se o medicamento... Se recusar, né, e se recusar em sentir, né, eu me recuso a sentir essa dor, né, porque a depressão também é muito excesso de pressão em cima dessa pessoa, então eu me recuso a vivenciar essa dor, então eu vou atrás de um remédio, que eu fico ali o dia praticamente dopado, então é melhor eu me afastar da dor do que eu conflitar com ela, né? Exatamente. A próxima pergunta é para Cidelis. Cidelis, como diferentes escolas psicanalíticas compreendem o luto e a depressão? Bem, Ivanilda, no caso do Freud, que foi o pai da psicanálise, começou com ele, de acordo com ele, a reação ao luto normal, ela tem a ver com a gente perceber e sentir a dor por um objeto amado. Por exemplo, uma pessoa perde um emprego de muitos anos, uma empresa fale, então aquela pessoa, ela vai sentir aquela dor, mas vai ser assim de uma forma gradual. De repente, ela vai novamente começar a procurar uma outra coisa, vai se estabilizar vagarosamente, vai desinvestir o luto ali que ela estava sentindo com relação àquilo. Ou mesmo quando é uma pessoa que a gente ama
e a gente perde essa pessoa, com o tempo vai ficar o que a gente chama de saudade. A princípio é muito difícil, e o luto é necessário que ele seja vivido. Não é bom proibir o luto. Por exemplo, quando alguém perde uma pessoa na morte e quer rapidamente não sentir dor, ela vai sentir uma dor ainda mais intensa, porque ela vai tentar recalcar aquele sentimento e depois ela vai ter que fazer um trabalho muito prolongado para estar aliviando aquela dor. Então, às vezes, se quer chorar, chora, é bom fazer um tratamento psicanalítico. Então, é normal, vagarosamente, ir retirando a libido, né, dessa questão e ir colocando essa libido em outro objeto com o tempo. Mas quando o sujeito ele não consegue desinvestir essa libido do objeto perdido, esse sujeito vai entrar ali num estado de dor, num estado que ele não tinha antes, né? Porque existe a melancolia, que ela é recorrente por um problema hormonal, mas não aqui nesse caso. A pessoa vai entrar numa melancolia, porque está numa dor muito grande, onde ela como que quer perder a si próprio, porque perdeu aquele objeto ali. E também, Melanie Klein, ela falou sobre o luto, que ele está presente desde os primeiros meses do bebê, que é relacionado ao seio materno. E ainda Jung, ele fala sobre os arquétipos que estão relacionados à morte e à individuação, que pode ser diminuído do processo psíquico saudável. E ainda a neurociência vai relacionar o luto ao córtex cingulado anterior. E a psiquiatria vai associar as disfunções do cérebro com a dopamina e a noradrenalina. Então, é isso, pessoal. As escolas. Muito obrigada, Cidelis. Sim, realmente, né? O Winnicott também fala sobre o ambiente suficientemente bom, né? A forma que vai compreender o luto, a depressão, está ligada a isso, né? Às falhas ambientais, né? E como que a pessoa ela vai experienciar e simbolizar essa perda, né? Tem perguntas a alguém pessoal que está aí nos assistindo? Se não, nós podemos partir para o próximo bloco. Se quiserem fazer perguntas, façam perguntas, pessoal. É o momento, a Ivanilda está aí prontinha para responder. E a turma também. Aproveitando até aqui, já que a gente tem 3, 4 minutinhos, a Denise tinha levantado, ela já até saiu aqui da sala. Uma pergunta, né? Mas ela levantou uma pergunta bem legal ali, sintoma de bulimia. Ela associou a esse estado de coringa que eu tinha falado, né? Daí eu até peguei umas explicações aqui na internet, mais ou menos para explicar o que era o estado de abulimia, né? E o estado de coringa, né? O estado de coringa, ele é um pouco relacionado também à esquizofrenia e a alguns estados de depressão, né? Aquilo que a gente estava falando, né? Alegria demais também pode ser tristeza disfarçada, né? Que é o que acontece a gente vê frequentemente, né? Nas redes sociais, né? A gente discutiu isso demais na nossa última mesa redonda, né? Sobre como é disfarçado, né? Na rede social a vida, né? E às vezes, a gente conversou até ontem, a grama do vizinho sempre parece ser mais verde do que a nossa, né? E quando alguém está muito triste, às vezes a pessoa pode dar até crise de risos. Isso, é verdade. É verdade. Bom, vamos para a próxima, então? Fora que a Coringa, né, de uma certa forma, esses filmes, eles são baseados em estudos, né? O Coringa, se a gente for pegar mesmo a história do Coringa, né, é justamente por um meio familiar que ele tinha, né?
E tanto que ele fez o riso justamente para mostrar e demonstrar, porque o pai cobrava muito isso dele, que ele não ria, né? Então ele fez justamente para demonstrar que, assim, agora eu estou rindo, né? Para abafar ali a angústia, a melancolia que ele tinha dentro dele. E seguindo nessa linha mesmo, a própria Arlequina, né? Também é um estado melancólico, né? Que ela vive, né? Procurando no Coringa, olha só que doideira, né? Esses desenhos, e o quanto ela escolhe o Coringa, né? O quanto ela escolhe o Coringa como esse objeto, né? Esse objeto da perda, ela simboliza no Coringa. Traz para o Coringa. Em vários filmes, né? Se você for analisar os outros filmes da DC, ela, mesmo sem ele, ainda deseja por ter ele, não é? É como se ela conflitasse, né, direto com a perda, né? Ela não quer conflitar com essa perda, então ela vai trazendo elementos para que possa sanar, suprir, né, essa perda. É bem interessante, assim, os estudos desses filmes. Não se a gente pegar, assim, na raiz mesmo, é uma história fantástica de estudo, um estudo de caso. Assim como o Crepúsculo, né, a atriz principal lá, não me recordo o nome dela agora, ela, antes de conhecer o vampiro, ela estava em um estado depressivo. O filme retrata a tristeza dela, né? E a gente pode até também falar, já dentro de um contexto, da depressão sazonal, que é a depressão na estação do ano específica, esse momento que nós estamos do frio, um momento de recolhimento. Há pessoas que se sentem mais apáticas, mais tristes, e nesse filme do Crepúsculo, ela tem esse momento, né, que quando ela o conhece, que começa a namorar com o Edward, né, o vampiro lá, ela passa a ficar mais feliz, e quando ele vai embora, não sei se vocês veem na cena do filme, vai passando os meses, e ela não sai do quarto, 1 mês, 2 meses, 6 meses, porque ele foi embora e ela fica ali naquele processo depressivo. Dá para diferenciar que não era algo melancólico, era algo depressivo, porque depois, quando ele volta, ela volta a ter a libido de volta, né, o desejo. E é que nem esse sazonal que você falou. Esse sazonal aí que você falou também vai muito das datas comemorativas, né? O quanto as pessoas entram justamente nessa dor, quando é um dia dos pais, quando você não tem um pai, quando é o dia da mãe, quando você não tem mais a mãe, quando é um Natal que não tem mais toda aquela família, né? Então, quando assim, a perda corresponde nessas datas, falecimento de um ente querido, um pai, uma mãe, alguém que você muito amou, você vai associar diretamente a essas datas comemorativas, causando ali aquele estado depressivo, né, de momento à tristeza. A gente diz que quando você consegue falar sem sentir mais a dor, né, a cura pela fala, que a gente fala na psicanálise, você vai sentir saudades, mas não vai sentir mais a dor do que quando era lá no começo da vivência do luto, né? Aquelas fases que a gente fala, a raiva, a negação, você tenta barganhar ali, mas se tivesse sido diferente, se não tivesse ido viajar, não teria sofrido um acidente, essas questões, né? E aí você, enfim, entra no estado de aceitação, que a vida, ela continua, né? Apesar dos apesares. Dunker tem um livro que fala, né, sobre os lutos, né, finitos e infinitos, dentro da contemporaneidade do que a gente está falando aqui, das redes sociais, dá para se encaixar em todos esses contextos, né, porque não há só o luto de pessoa, né, o luto da pessoa que morre, há muitas formas, como a Cidelis falou, né, de um emprego, uma empresa, partes, né, do corpo, que a gente vai seguir nesse próximo bloco a respeito disso, né, também é uma forma de vivenciar um luto. E a respeito de tudo isso que você colocou, Ivanilda, por exemplo, tem a transgeracionalidade. Às vezes vai passar como a questão aí dos filmes que vocês colocaram, por exemplo, do Crepúsculo, o filme O Coringa e tudo, a transgeracionalidade. A gente vê, às vezes, uma menina repetindo o quadro depressivo da mãe, procurando alguém numa multidão que vai tratar ela tão mal quanto o pai tratava a mãe. E assim nós vamos vivendo num quadro
que a gente não percebe, em que a depressão, muitas vezes, também é passado de geração em geração, assim como a somatização, a psicossomatização, que decorre de tudo isso. Com certeza, Cidelis, e é o que vem acontecendo a cada ano, né? Essa psicossomática de guardar, reprimir muitos sentimentos, emoções, é o que tem ocasionado muitas doenças também, né? Entre o câncer, a depressão, há vários tipos de transtornos, né? Vai gerando aí nas pessoas, dentro desse contexto que você falou. Fica à vontade. E a Rafaela levantou. Boa noite, obrigada. Eu estava aqui refletindo sobre a situação da minha mãe, que passou mais de 2 anos nos alugando todos os dias, em pânico, com o ex-companheiro dela, né, que era um homem agressivo, não respeitava ela de forma alguma. Mas depois que ele morreu, acho que ainda vai completar o ano, ela não admite que eu o critique ou relembre como ele era um homem agressivo, porque ela entrou no luto por ele, não? Então, ela faz tudo. Ela vai aos cemitérios todos os domingos, mandou fazer não sei como se chama, a lápide, sei lá, com a fotografia dele, isso. E aí, quando chegamos, assim, a gente sempre conversa, e vai e volta a algum assunto do passado, e eu faço uma crítica, que ele nunca foi amigo, ela realmente é super agressiva comigo. Porque ele morreu, não vamos falar nele, e não sei o que e tal. Eu falei, como é uma pessoa entra em luto por alguém que nunca respeitou, assim, que nunca foi uma boa pessoa? Tem uma resposta? O importante Nós estamos você falando escutar, né? diretamente da fase da negação, né? Como se fosse ainda a fase inicial, porque tem dificuldade em aceitar a realidade, né? É o mecanismo de defesa ali que vai ajudar a amortecer o impacto, né, da notícia. E aí ela começa, é como se ainda não tivesse começado a processar a situação. A Vivian quer falar alguma coisa, Ivanilda? Sim. Completar a vida. Pode Não, falar. e fora que também existem algumas pessoas que não é que elas estão acostumadas a viver com a dor, mas a dor, de alguma forma, completa ela. Então, né, foi que nem eu falei agora, não é a pessoa que não existe mais na vida dessa pessoa, é essa pessoa que não existe mais na sua vida. Então, se essa pessoa que existe na minha vida, que era a pessoa que trazia toda essa problemática, mas essa problemática, de alguma forma, me trazia, tipo, eu estou vivo nesse problema. Eu não sei se vocês já perceberam que tem pessoas que são cheias de problema. Se não tiver problema na vida deles, eles não existem. É como eles não conseguem viver no mundo se não tiver problema. É tão provável que, às vezes, quando não tem problema, né, eles falam bem assim, nossa, mas essa semana, se não tiver nenhum problema, está acontecendo alguma coisa. Ele inventa entendeu? Ele inventa um. E então, ela se faz nesse problema. A partir do momento que essa pessoa se foi, esse ser não existe mais na vida dela, não vai ter mais esse problema. Ela não consegue se ver não tendo esse problema. E aí ela não consegue se desvincular desse corpo. Entendeu? Não consegue. E é com muita terapia, com muita elaboração, trazendo dentro desse set, fazendo muita transferência junto com o psicanalista, que você vai começando a organizar tudo isso, entendendo o porquê desse luto, entendendo qual é o meu lugar dentro dessa perda. Entendeu? Então, isso acontece demais, gente, muito dentro da clínica. Muito obrigada, Vivian. Obrigada, Vivian. Então, vamos seguir com a próxima pergunta para a Rosângela. Quais são os desafios clínicos no manejo da transferência em pacientes deprimidos e enlutados? Então, Vanilda, a transferência em quadros depressivos pode ser marcada por sentimentos de desesperança, silêncio, retraimento, exigindo do analista uma escuta tolerante, não intrusiva, né? E o risco de identificação contra-transferencial com o desamparo do paciente é alto. E é preciso sustentar o espaço analítico como continente, né? Sem tentar salvar ou forçar interpretações precoces. O luto precisa ser acolhido como experiência psíquica singular e não patologizado automaticamente.
Um outro ponto importante também é que o terapeuta ele precisa estar atento para não ocupar o lugar, né, do objeto perdido, nem reagir com impaciência quando o paciente parece estacionado naquele sofrimento, e o manejo é muitas das vezes mais de sustentação do vínculo do que de interpretação direta. Então, o desafio mesmo é escutar com empatia, oferecer um espaço que acolha a dor, aguardar que o paciente possa, pouco a pouco, investir novamente na vida e na relação terapêutica. Essa pergunta, ela completa muito a resposta para a Rafaela, né? Com certeza, e a gente poderia dizer, né, a respeito que a Rafaela fala da mãe dela, né, o luto é uma recriação, né, na vida a gente tem que se permitir que o outro se vá. Maravilha. Próxima pergunta vai para Matheus. Falando sobre o corpo, em psicanálise, como é a perda de uma função ou parte do corpo na perspectiva psicanalítica? Antes que o Matheus responda, eu coloquei essa pergunta direcionada a ele para a gente entender que, quando a gente fala do luto, foi o que a gente comentou aqui, que há muitas maneiras de dizer sobre o luto, né? Não é só de quem falece, mas empresa, a pessoa que pode perder um membro, a pessoa que pode perder alguma parte do corpo e ter que ressignificar a sua vida diante dessa nova, um enfrentamento, né, uma nova realidade. E aí ele vai responder e colocar dentro dessa resposta com abordagem psicanalítica, né, que é o nosso objetivo da mesa redonda, quanto psicanalistas, né, trabalhamos na área, mas também com a vivência própria dele, né, a experiência do que aconteceu com ele. Com certeza. Eu vou passar primeiro uma resposta breve que eu construí aqui, e aí eu posso estar completando com a minha experiência pessoal, né? Bom, a perda de um membro, ao meu ver, tá, vai muito além do físico. Eu falo porque, ao meu ver, porque é baseado em experiência de vivência, tá? Diria que navega muito mais no psíquico, pois é necessário uma alta carga de autocontrole para aceitar todas as mudanças provenientes dessa perda, tá? A pessoa precisa aceitar que esse é seu novo eu, estando aberta a novas experiências e entender que o mundo não está preparado para receber pessoas que fogem do normal, tá? A fase de adaptação precisa ser encarado como um processo, sendo respeitado cada etapa e seguir as orientações clínicas para garantir a eficácia do processo, tá? O sujeito precisa reescrever seu novo eu, aproveitando o momento para aceitar possibilidades que a vida pode proporcionar, colocar em prática planos antigos, tentar novas profissões e literalmente redirecionar seus esforços e não lamentar as perdas. Afinal, como eu sempre brinco, o membro perdido ele não vai nascer de novo, tá? Por quê? Eu sou uma pessoa acidentado politraumático, que chama. Eu tive um acidente muito grave de moto, no caso. Uma pessoa entrou na contramão, me acertou de frente ali. Eu acabei perdendo uma parte da minha perna, mas essa perda foram provenientes de 4 amputações. Pode ser que eu tenha uma 5ª amputação. Eu passei por esse estado de luto, lógico, como qualquer ser humano normal passa por esse estado de luto, mas por conta do meu conhecimento, por conta da minha vontade de estudar a mente humana, por eu sempre fazer terapia, também passar por psiquiatra, isso me ajudou a entender que essa fase que eu vivo ainda hoje, eu já fiz mais de 30 cirurgias nas pernas, mas nessa fase que eu vivo ainda hoje é um processo. É isso que eu passo para todo mundo. Quando a gente entende que tudo faz parte de um processo, que a gente aprende eu até brinco, a gente aprende a curtir a nossa dor e entender que ela serve para alavancar para alguma coisa, é muito mais fácil passar por isso, tá? Quando eu coloquei ali que o sujeito precisa reescrever um novo eu,
É porque muitas das vezes a gente acaba deixando para trás ou deixando em stand-by ali para um segundo momento um plano que a gente tem, uma vontade que a gente tem, e quando entra num estado desse que a gente precisa, entre aspas aqui, parar a vida para recuperar, a gente acaba não aproveitando, e muita gente passa mais tempo lamentando do que aproveitando o tempo que está ali de sobra agora. Então é sempre essa experiência que eu tento passar para as pessoas que eu converso. Diante das dificuldades, a gente tem que aprender a tirar vantagem de tudo. A maior qualidade do ser humano é a capacidade dele de adaptação às adversidades. É isso mesmo, Matheus. E Nilda Cristiane parece que queria fazer uma pergunta. Ela levantou a mão e abaixou. Pode falar, Cristiane, fica à vontade. Se você ainda tiver. Boa noite. Boa noite. Sobre a psicanalista que falou do problema, que a pessoa não pode viver sem um problema. No caso, seria uma dependência desse problema? Sim, é uma dependência, sim. Ou é uma dependência ou é um processo repetitivo. Eu repito todas essas minhas dores para que algo em mim que é vazio, esse vazio existencial, ele só existe dentro desse problema. Sim, obrigada. A gente pode dizer até que é um vício químico, né? Sim, sim. É o que a gente fala na psicanálise, né? É o ciclo, o padrão de repetição, né? Quando a gente fala, mas por que eu casei com um homem, né? Que me abusa, que é uma pessoa agressiva, e assim, meu pai batia na minha mãe também, era agressivo. Então, inconscientemente, a pessoa ela vai repetindo um padrão, né? E aí ela consegue fazer energia, repetir, elaborar, né? E consegue dar um sentido. E a gente mesmo, tem que ter ciência que a mente humana eu já acompanhei, né? Eu já fiquei um ano acompanhando mulheres que são agredidas pelos maridos, e é impressionante o quanto elas acham que a agressão do marido é uma prova de amor. Entendeu? Dentro dessa dor, ela reconhece, não, mas ele me ama, ele me agride, mas ele me ama. De alguma forma entende que o amor é através da agressão, né? Mas quem ama fere, não é? Entendeu? Porque mas né? Quando a gente traz isso para o ambiente do inconsciente, quando a gente traz para o ambiente da autoconsciência, que seria ali o superego, né? Seria ali a consciência em si, quando a gente traz para a consciência, sim, a gente fala assim, nossa, mas a pessoa ama e é capaz de me ferir, mas quando a gente está dentro do inconsciente, a gente não vê dessa forma. A gente vê, não, que essa expressão de raiva, de ódio, que vem me dar um tapa, vem e fala alguma coisa, não, mas esse ser humano, que é esse outro, né? É por isso que eu gosto muito de Lacan, quando ele fala da existência do outro, entendeu? O que é esse outro na minha vida? O que esse outro movimenta a minha vida? O que esse outro faz comigo que me faz me tirar do lugar de equilíbrio? Entendeu? É por isso que as análises elas são importantes, porque o sujeito ele entra neste lugar de auto se avaliar, de auto se escutar. E eu, neste lugar, eu sou o quê? Eu sou o quê neste lugar? E aí onde trabalha a identidade. Completando aí o raciocínio, a criança, quando na infância ela passa por abusos emocionais, ela vai criar uma dependência emocional na infância e ela vai levar essa dependência emocional para a vida adulta, porque a minha mãe me bate, meu pai me maltrata, porque me ama. E aí, quando ela fica adulta e ela vê o pai maltratar a mãe, mas meu pai maltrata porque ama, ele não quer perder a minha mãe. Então, quando ela chega ela vai ter aí uma transgeracionalidade, onde na vida adulta ela vai repetir o quadro de dependência emocional. É isso mesmo, Cidelis, muito obrigada.
E o que eu quero dizer a respeito, né, completando sobre o que o Matheus falou. É um trabalho árduo, né, intenso, esse trabalho psíquico do luto, né, de se reorganizar dentro de uma situação, né. A próxima pergunta é para a Vivian. Vivian, de que maneira podemos acolher eticamente as diferentes formas de luto, sem recorrer à medicalização de reações subjetivas ao sofrimento? Bom, nós psicanalistas, né, a gente tem que acolher. Freud foi um acolhedor, né, quando ele escutou ali a Ana O, quando chegou, me escute, e Freud escutou nesse momento acolhedor, né, eu acho que foi uma das maiores provas de amor que Freud demonstrou por uma mulher numa época tão difícil, que a mulher era tão desvalorizada, né. Então, assim, foi a maior prova de amor quando ele falou para ela, deixou ela falar, né? Então, o psicanalista é esse acolher eticamente, né, essa diferença, e ter dentro dessa fala, dentro dessa escuta, né, desse paciente, ter as formas do luto, reconhecer que cada luto, ele é diferente, né? Ele é de maneira puramente individual, né? Atravessando, sim, ali as condições sociais, históricas, culturais, né? Até mesmo aí o escritor que a Ivanilda citou, né, o Christian Duncan, né, ele fala que o luto não deve ser mediantemente patologizado, quase não sai, gente, como um transtorno e uma doença, pois isso ocorre o risco de silenciar as particularidades da experiência subjetiva de das suas determinações sociais. Então, Duncan, né, ele propõe que a gente tem essa clínica do acolhimento, da diferença, né, que implica na escuta da manifestação desse luto desse paciente, levando a contar os marcadores de classe, de raça, de gênero, religião, sexualidade, entre outros, né, principalmente a nossa sociedade que se molda, né, a cada instante, né, que vem influenciando diretamente com essa perda vivida, né, expressada e processada dessa perda, né. Um exemplo prático disso é justamente, né, as pessoas de baixa renda, mulheres de baixa renda, que como elas lidam com esse luto de uma forma, assim como pessoas de classe média, que se dão também de forma diferente, né? Então, são contextos diferentes dentro desse meio social. E evitar, né, nós psicanalistas, né, a gente trabalha com outro viés, né, que não é ali a medicalização, né, desse luto, né, a gente traz sim a essa escuta, esse conjunto de sintomas que vem suprir, que vem tratar isso, e não com medicalização, com esses protocolos, né, que já tem existentes aí, né, a nossa forma é diferente, né, a psicanálise, ela deve oferecer esse espaço de escuta, esse lugar de seguro, né, eu costumo falar para meus pacientes que ali é um lugar seguro, onde ele possa se expressar, onde ele possa trazer toda a elaboração daquilo que ele sente, e entender, né, pelo menos eu vejo muito isso, né, dentro da clínica, eu atendo criança, né, e eu tento mostrar para a criança, para que ele entenda o que é um sentimento, o que é uma emoção, o que é um trauma, o que é uma dor. Então, quando a criança ela entende isso, o adulto chega na sessão, ele não sabe nem identificar o que é uma emoção, o que é um sentimento, o que é felicidade, o que é tristeza, entendeu? Então, assim, eu acredito que dentro do set analítico, nós, psicanalistas, nós temos essa responsabilidade, né? Esse cuidado com esse paciente, né? Esse cuidado e esse amor com esse paciente de trazer essa escuta para a gente e, de uma certa forma, a gente andar junto, a caminho de que ele, dentro dele, ele consiga ali encontrar essa ressignificação de todos esses processos dele. É isso mesmo. Obrigado, Vivian. A próxima pergunta e última é para Cidelis. Cidelis, em que medida o luto ele pode ser considerado não apenas uma experiência individual, mas um fenômeno social e político? E que implicações clínicas e éticas decorrem desse reconhecimento? Então, o luto, ele pode se tornar como uma sociedade, uma parte de responsabilidade social do analista. Por quê?
Porque muitas vezes, quando ele está ali atendendo, ele vai perceber uma pessoa preconceituosa, uma pessoa racista, ele deve, mesmo sendo assim, uma pessoa que está atendendo, estar atento aos discursos dominantes do paciente, que atravessam ali a sessão com relação ao patriarcado, ao racismo, ao preconceito, que talvez estejam presentes no inconsciente da pessoa. E também evitar considerar, porque muitas vezes se leva, muitos homens, quando eles, por exemplo, não estão satisfeitos com o relacionamento, eles vão colocar a mulher como doida, vai querer levar a mulher, falar, eu marquei um psiquiatra para você, eu vou levar você no psiquiatra, a mulher está ali deprimida, está chateada, está passando por uma dificuldade com as coisas que ele mesmo faz, e de repente ele diz que vai levar. Então, nós vamos evitar patologizar. Isso. Ali, a doença mental. Nós vamos evitar considerando ali, nós vamos observar qual que é o contexto social dessa mulher. O que é que está acontecendo aí nessa história de vida desse sujeito? Talvez também seja um homem, né? Então, não é ético a gente culpar a pessoa, né? E talvez também a pessoa ela pode estar passando apenas por um momento ruim, e ela está deprimida, ela está chateada justamente por causa daquela pessoa que está ali dizendo que ela está doida e querendo provar para todo mundo, homens, muitas vezes, quando eles não estão bem com a esposa e não querem reconhecer que o errado é ele, ela é doida. Então, nós devemos observar essa questão e nós temos que ajudar a pessoa a analisar a situação e como é que está o narcisismo, tanto do homem quanto da mulher. Porque muitas vezes também as mulheres também são narcisistas. E elas também querem tirar ali um proveito da situação. Então, nós vamos observar um lado, observar o outro de uma maneira ética, com uma escuta amigável, de forma que nós não vamos permitir nem como é mesmo, Ivanilda? Porque eu não posso patologizar. Isso, a questão, nós não vamos aceitar isso, né? Nós também não vamos estar dando asas para o preconceito que existe com relação à sexualidade de uma pessoa, a escolha dela, e mesmo também a maneira que ela, os problemas que ela tem, até mesmo de saúde, nós vemos muito aí preconceito, por exemplo, com relação ao HIV. Às vezes, numa família, uma pessoa tem e as outras não, mas todo mundo ali é visto como se tivesse HIV, e não é bem tratado na sociedade. Então, gente, aqui terminando, né, para a Lânia comentar... Eu vou completar a sua pergunta, a sua resposta, Cidelis, em 5 tópicos sobre que o Dan, que a gente já falou dele aqui, traz dentro da contemporaneidade, 5 questões quando a gente pergunta aí sobre o luto, né, essa questão do fenômeno social e político. Primeiro, depende do coletivo. O luto, ele nunca é só seu, ele vai se entrelaçar entre o luto de outros, né, depende de rituais, espaços, né, nunca se faz um luto sozinho. E o segundo tópico é os lutos que são negados e silenciados, que é esse, muitas das vezes o Estado, eles negam o direito a certos lutos, por exemplo, vítimas da violência que você trouxe das mulheres, né, desaparecidos, em negação de transformar aquele sofrimento individual em uma questão coletiva, né, e política, de luta por reconhecimento, né. E o outro é a coletivização de sofrimento, quando a gente lembra das perdas, por exemplo, a Covid, né, foi um sofrimento que se tornou coletivo, né, então, gerou ali uma solidariedade.
né? Em todas essas situações aí, tanto homens quanto mulheres, muitas vezes são proibidos de simbolizar. Você não pode falar da sua dor, a pessoa não pode falar do que dói. A mulher, se ela contar que o homem bateu, que o homem não tratou mal, inclusive as outras mulheres vão rir dela, porque o machismo, ele está inclusive nas mulheres. Exatamente, e o terapeuta vai entender isso, né, que esse luto é individual e é fundamental ali para a gente validar, né, a dor da pessoa, permitir que ela se expresse não só na sua tristeza, né, acolher e ajudar. As emoções, as raivas. Isso. Sem ideia preconcebida e julgamento, né, como você falou, viva a diversidade e respeitando o singular ali de cada pessoa, né? E como psicanalistas, nós vamos acolher e ajudar a pessoa a ter o direito de sentir dor, ou seja, simbolizar a dor, porque ela tem que falar essa dor. Porque a psicanálise, ela tem essa responsabilidade, né, de se posicionar contra esse silenciamento do luto, né, e negar essa dor, né, social. Então, a ética é defender isso, o direito, né, ao luto, a forma de se expressar em todas as suas formas, né, reconhecendo ali que o sofrimento não é uma patologia só individual, né, que é o que muito Dunk fala, né, não é uma patologia individual, mas é uma resposta humana, né, à injustiça e muitas violências sociais. A Lânia levantou a mão, pode fazer a sua pergunta. Poderia voltar a pergunta aí no quadro para eu poder fazer a complementação do que a Ivanilda falou? Um caso bem simples que chegou na mídia foi o seguinte: o caso da morte do Michael Jackson. Muitos tiveram luto porque eram fãs, iam perder um grande ídolo da música e da dança. Outros ficaram em luto porque ele morreu e não foi passado pelo processo de punição ou de julgamento pelos casos e falaram que ele era réu em casos de pedofilia. Outros sofreram luto de outras formas, né? E a própria família sofreu pela perda de um ente querido. Então, assim, foi várias formas de luto e foi um luto geral. Foi um luto coletivo. Entra no que a gente falou, né? Luto coletivo, luto silenciado, negado, né? Isso. E quem passou o individual foram os filhos, porque teve um filho que não foi reconhecido por ele, né? E teve outros filhos que passaram e que sofreram todo o acolhimento, mas aquele que não foi reconhecido não foi julgado. Então, tem vários fatores ali. E há vários outros tipos de lutos também, o de não ser reconhecido também, né? Isso. Tem tantas situações num caso só, que é muito grande. E eu quero colocar aqui que, independente do problema que a pessoa tenha de saúde, né? Por exemplo, eu comentei aqui sobre o problema do HIV, sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre o abuso emocional com relação à mulher. Então, não importa o problema, todos devem ser respeitados. Na clínica, não importa, a pessoa ela pode ter um problema, não é por isso que ela tem um problema de saúde, ela não vai fazer o mal para o outro. Não existe isso, não é. Nós vamos tratar com respeito todas as pessoas, com uma escuta ativa, com carinho, com muita dignidade. Teve um caso desse na música, Cidelis, que falou sobre esse caso de abuso sexual, que foi uma cantora, né, europeia ou norte-americana, não lembro, de um rock antigo, que ela sofria abuso do próprio parceiro da banda dela, né, aquela famosa do City Horror, né, ela sofria severos abusos físicos, psicológicos do parceiro dela de música, e ele obrigava ela a continuar, porque ela tinha um contrato com ele de não sei até quanto tempo, né? E ela quase se matou nesse meio termo. Então, assim, como existe abuso contra mulheres, também existe abuso contra os homens, né? Isso. Tem homens que também sofrem abuso. Teve um recente, eu não sei se foi aqui em Santa Catarina ou se foi em São Paulo, mas que processou a mulher porque ela batia nele, né? E ela pegava o dinheiro dele, ela controlava as contas dele, todas, e não deixava nada para ele também poder se alimentar e continuar vivendo,
Então, Eu vou como a abrir gente tá agora mulher, para também Viu? deixa A Ângela também quer comentar. eu vou abrir para ela comentar e a gente seguir para a finalização. Boa noite, pessoal. O Boa que eu queria noite, falar Ângela. aqui em relação ao luto, você falou em fenômenos sociais e políticos, né? Em muitos países nós temos esses fenômenos sociais e políticos, como tivemos aqui na ditadura do Brasil, além da pandemia, que muita gente perdeu seus entes queridos e não puderam enterrar, né? Nós tivemos uma ditadura na Argentina, que muitas mães ficaram alijadas dos seus filhos e não sabendo se eles estavam vivos ou estavam mortos. Muitos deles foram adotados por militares. Eu não sei se vocês já ouviram falar nas Mães de Maio, e elas até hoje procuram pelos seus filhos, elas vivenciam um luto até hoje, não é? E Sim. também as guerras, né? As guerras também, que muitas vezes você não consegue encontrar o teu parente, ele desaparece no meio de tantos que são mortos. Então é isso que eu queria dizer, porque tem gente que vivencia esse luto para o resto da vida, porque não conseguiram enterrar seus mortos. Esse luto permanece, porque fica uma ausência, uma falta, alguma coisa que eles não conseguem expurgar essa dor, porque não conseguiram ter certeza absoluta dessas mortes e ficam sempre com uma esperança de que eles vão aparecer, mas que, na verdade, muitos deles estão mortos e muitos deles estão vivos, mas eles não conseguem se apartar dessa dor. Então, eu acho que ser acolhido nesse sentimento que eles têm, né, através da terapia. Isso mesmo, Ângela. Porque não há um corpo para enterrar, né? Não há. Você fica ali sem saber, né? Muitos que somem, na Sé, né? No estado de São Paulo, na Praça da Sé, tem as mães, né? Que sempre colocam, vem na caixa de leite, desaparecido. A inteligência artificial hoje em dia faz um retrato, né? Do antes e o agora. E é algo que traz muita angústia, né? A tristeza de não poder, Brumadinho, né? Também, como a Lânia está colocando aqui no chat, né? São muitas condições climáticas. Aqui a gente teria muito mais assunto para tratar dentro da amplitude de depressão e luto. Muitos contextos, né? Pode ser trabalhado. Que a gente pensa só, às vezes, ali naquilo específico. Mas olha o tanto de conteúdo que dá acesso, né, tanto à depressão quanto à questão do luto, enlutado, há várias maneiras, né. Eu vou passar. Matheus, pode passar o slide, por favor, para eu já colocar as considerações finais aqui para os convidados aqui da mesa. Bom, eu quero agradecer a presença de cada uma e vou colocar aqui para a Rosângela se despedir, né, colocar suas considerações final. Rosângela, você está aí? Olá. Sim. Então, Vanilda, quero agradecer o convite, quero agradecer a Fidelis, quero agradecer também os participantes, né, os colegas e também ao Márcio, a Sobrapa. Eu fiquei, assim, maravilhada, porque a gente está sempre aprendendo cada vez mais, né? É um conteúdo bem amplo e tipo assim, cada um colocando o seu ponto, cada um colocando aí a sua experiência, né, a sua vivência e o seu aprendizado, e a gente vamos todos nós aprendendo com cada um. Então, obrigada a todos, e mais uma vez pelo convite, tá, Vanilda? E boa noite. Eu que agradeço, Rosângela. Matheus, suas considerações? Obrigado, pessoal, por participar, por discutir, ter essa conversa super produtiva que a gente teve aqui, entender também que o luto tem várias formas, a depressão tem várias formas, o estado melancólico tem várias formas também, e a gente ter sensibilidade para identificar o momento, tanto nosso, se estivermos em luto, quanto do próximo também, né, dos nossos analisados, né? Obrigado pelo convite, tá, Ivanilda, por ter permitido eu participar dessa mesa que foi ótima. Obrigado, Cidelis, pela organização e até uma próxima.
Obrigada a você, Matheus. Vivian, suas considerações. Bom, psicanalista, pessoal, eu quero agradecer pelo convite, né, assim, corrido, né, mas graças a Deus deu certo, né, muito obrigada. Eu acredito que a psicanálise é justamente isso, esse aprendizado que eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo, a gente aprende com os pacientes e aprendemos com toda essa cultura a qual nós vivemos, é justamente vivenciar a psicanálise, a gente precisa vivenciar ela, trazer ela mesmo como energia, trazer ela como desejo na nossa vida, com certeza nós seremos psicanalistas muito mais assertivos, né, muito mais conscientes, né, daquilo que a gente realmente faz. E como sempre, eu gosto sempre de deixar uma reflexão, né, eu gosto sempre, toda vez que eu termino minha sessão, eu deixo uma reflexão para os meus pacientes, né, eu estava lendo um texto de Freud já estava quase no finalzinho da vida dele lá, e a filha dele, né, perguntou para ele assim, pai, você escreve tanto sobre a mente, e o senhor até agora não soube me dizer o que é a felicidade. E aí Freud vira para ela que era o desejo de amar e trabalhar. E não amar esse amor patológico que a gente vê, né? Mas sim essa essência do amar, essa essência do humano, e esse trabalhar, né? E como eu sou uma apaixonada pela psicanálise, né? Amo o meu trabalho, amo desenvolver toda essa questão da psicanálise. Eu deixo essa reflexão aí para vocês em relação ao que o Freud falou, o que é felicidade, ok? Um grande beijo. Obrigada, Vivian. Realmente, a psicanálise se forma em pares, né? Não andamos só. Cibele, suas considerações finais. Então, eu quero agradecer a cada um dos participantes, a Vivian, a Rosângela, o Matheus, e principalmente a Ivanilda, que foi uma moderadora, assim, maravilhosa. Então, em primeiro lugar, também agradecer a todos que participaram, que trouxeram perguntas. E aí eu quero dizer que, com certeza, como nós, psicanalistas, aprendemos uns com os outros, e cada um traz um pouquinho da sua vivência, da sua dor, e a gente acaba falando do outro e colocando um pouquinho de nós. E psicanálise é isso. À medida que a gente vai olhando para a nossa dor e para a dor do outro, nós vamos também aprendendo a humanizar. Porque eu vou ouvir você, a sua dor, e como é que você, como psicanalista, lidaria com determinado assunto. Você vai ouvir a minha dor e como eu lidaria com tal assunto. Por quê? Porque cada um de nós vivencia dores diferentes. Então, à medida que a gente aprende ética, a gente aprende respeito e a gente aprende a aprender uns com os outros, a olhar de maneira humana. E a Sônia quer entrar, estamos no final, mas vamos deixar. Entra aí, Sônia. E, Sônia, nós estamos terminando, mas que bom que você entrou. E aí eu gostaria, então, de agradecer, né, a presença dos nossos convidados, aí do público, e esperamos que esse debate, ele tenha contribuído para ampliar, né, a compreensão sobre o luto e a depressão, nessa ótica, né, que a gente trabalha psicanalítica, e que possa ter trazido, né, para vocês aí a importância do acolhimento, e também do trabalho clínico, esse trabalho cuidadoso, né, nesses contextos que a gente trouxe aqui. E eu quero lembrar, pessoal, que nós temos a mesa redonda daqui a 15 dias com a nossa psicanalista Rosângela. Né, Rosângela? Você está aí? Sim, Cibele, estou. E ela ainda está decidindo qual é o tema, mas logo, logo nós vamos informar para vocês, tá bom, gente? A nossa mesa redonda, ela roda e vai vindo pessoas novas, por quê? Porque todo mundo aqui está aprendendo, e daqui a pouco quem fez, faz novamente, e a gente vai seguindo. Muito obrigada a todos. Tipo a tábua redonda. Tipo a tábua redonda. E, gente, é um prazer enorme a gente estar junto. E a gente aguarda em todas as aulas e em todos os projetos aqui do Sobrapa, vocês juntos. E outra coisa, vamos convidar os amigos, psicanalistas, porque quanto mais o Sobrapa crescer, melhor é para cada um de nós.
Concordam? Então, vamos convidar os nossos amigos e vamos interagir cada vez mais, porque é isso. Psicanálise se faz aos pares. Então, vamos trazer mais gente para o Sobrapa. Muito obrigada. É isso aí. Obrigada a vocês, Obrigado, pessoal. gente. Boa noite. Boa Tchau, noite. boa noite. Boa noite. Boa noite.